o período que antecede a colonização do Brasil, conhecido como período pré-colonial, tá? Tem como características principais aí a exploração do pau de tinta, que era o pau-brasil, tá? Aquela relação trabalhista, conhecida como escravo e tal. Falando também em termos administrativos, de quem administra uma administração, sobre as capitanias hereditárias, aqueles imensos lotes horizontais, né, que eram doados aos donatários otários, para eles financiarem a colonização produtiva do Brasil. Falamos também, foi instalado o governo geral. Governadores gerais vieram para cá numa tentativa de centralizar centraliticamente a centralidade central ali do centro do Brasil e auxiliar as capitanias e tal. No final da aula, entramos no período colonial e começamos a falar sobre o segundo ciclo econômico do Brasil, né? A produção de cana-de-açúcar. Falamos aí quais eram as vantagens de Portugal, os portugueses de Portugal, em produzir a cana-de-açúcar no Brasil e não haxixe. Então havia algumas vantagens, como a experiência que os portugueses haviam adquirido com a produção nas ilhas do Atlântico, ali, próxima à costa da África, né? Vimos também que o açúcar, como uma especiaria especial, era uma coisa muito cobiçada na época na Europa, tinha um alto valor. Então havia uma demanda por esse produto, uma procura. E vai chover açúcar para adoçar a vida dos europeus nessa época lá. Fora isso, né, o próprio Brasil, esse paraíso aí, ele é tropical, havia uma tropicalidade aqui, o clima e solo se adaptavam a esse cultivo que veio lá da Índia, né? Então, isso aí explica onde também vai mais prosperar o cultivo da cana-de-açúcar. Onde mais prosperou? O Nordeste, tá? Nordeste, clima tropical úmido, aquele solo lá, né? Fértil, massapê, e por aí vai. Terminamos a aula então, falando daquele probleminha básico de Portugal, né? Porque haviam entrado outras potências marítimas aí nessa corrida, né? Por esses territórios coloniais aí, França, Inglaterra, Holanda e tal. Então, Portugal entrou numa concorrência muito forte com o comércio das especiarias e começou a perder dinheiro. Estava sem bufunfa, sem grana. E eu pergunto para vocês, implantar a empresa açucareira no Brasil era uma coisa barata, digna de R$1,99? Não, né? Era uma coisa cara, havia um investimento ali. E Portugal tinha essa grana? Não. Falamos também que arcaram com os custos. Quem arcou com os custos do investimento inicial, né? Trazer colonos, trazer mudas, surdos, mudas de cana-de-açúcar, instalar os engenhos, né? Mão de obra um pouco mais qualificada, e por aí vai. Aquele período de carência, isso aí demandava um investimento que o Portugal não tinha. Quem solucionou o problema, nós vimos que foi a Holanda, tá? Causas explicam isso aí, tá? Aquela questão de ser um país calvinista, né? Impregnado ali por judeus, ligado aos bancos, a galera que emprestava dinheiro na época, né? Que foram esses também expulsos de Portugal, e aí Portugal foi lá pedir dinheiro para eles, né? Vimos também que os holandeses arcaram com um investimento em forma de empréstimo, a juros e tal. E ficou só por isso? Não. Os holandeses exigiram algumas regalias, né, para com os portugueses em relação à produção de açúcar. Quais são essas regalias? Primeiro, quem faria o transporte do açúcar via Brasil para a Europa era os holandeses. A bandeira dos navios aqui era portuguesa, gente, mas os navios eram holandeses. Aí você ganha no frete, né? O lucro, no final das contas, ia para quem? Para a Holanda.
3/4 do lucro ali, bem ou mal, acabava caindo na mão dos holandeses, dos banqueiros, dos financiadores e tal. Aí Portugal não ganhava nada com isso. Não, Portugal ganhava, gente, tá? Através do quê? De uma prática econômica que não é o neoliberalismo, era a que figurava na época, o tal do mercantilismo, né? Uma das bases do mercantilismo é o tal do pacto do capeta? Não, pacto colonial. O que era o tal do pacto colonial? Entre outras coisas, tudo que saía aqui do Brasil, antes de chegar na Europa, tinha que passar por Portugal. Tinha que passar por Portugal. E lá em Portugal eram assentados e recebidos os devidos impostos.